mensagem que eu queria estar trazendo para vocês é sobre casamento, mas não especificamente só para os casados. Pelo contrário, essa mensagem vai ser muito rica para as pessoas que não são casadas ainda. Então, casados, escutem. Solteiros, escutem mais. Amém? Eu vou pedir para os irmãos abrirem no livro de Efésios. Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Nós vamos ler verso 31. Efésios 5, verso 31. Vou esperar os irmãos. Não, acho que não precisa. Acho que todos os irmãos têm Bíblia aqui, então fica mais fácil. Efésios 5, 31. Todos acharam, irmãos? Amém? Nós vamos ler Efésios 5, do 31 até o verso 33. Acompanhe comigo, independente da sua tradução. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, aqui está a pequena porção da Tua palavra, que ela possa ser de rica, de grande melhoria às nossas vidas como cristãos nessa terra, que ela possa nos trazer grande envolvimento espiritual junto com os nossos familiares, com o nosso cônjuge. Esse é o nosso desejo, Senhor, que todos aqui possam entendê-la e que possamos sair daqui mais cheio de Ti. Amém. Irmãos, o versículo 31, logo no começo aí que nós lemos, ele diz uma citação, ele faz uma citação direta lá a Gênesis 2. Se tornarão os dois uma só. É uma citação lá de Gênesis 2. Essa citação é repetida por Jesus no livro de Mateus e também aqui por Paulo no livro de Efésios. Basicamente a mesma. Se tornarão os dois uma só. E no verso 32 ele diz que grande é esse mistério. Em algumas outras traduções você pode estar encontrando algumas palavras como mistério profundo. Em algumas outras também você pode encontrar verdade imensa. Mas deixa bem claro, quando Paulo escreve aqui, que é uma coisa grandiosa. Uma coisa misteriosa, mas grande. Ele quis deixar isso bem claro aqui no texto, o apóstolo Paulo. E ele faz uma analogia direta. Marido, mulher, Jesus e a sua igreja, a sua noiva. É como se Jesus e a igreja fizessem uma sombra, e essa sombra seria o relacionamento marido-mulher. Porque assim como Jesus ama a sua igreja, o marido deve amar sua esposa. Essa é a comparação direta que Paulo faz aqui no texto que nós lemos agora há pouco. Mas por que falar de casamento hoje? Por que, irmãos? A gente parar para pensar, casamento é um tema meio batido, né? A gente vê tanta gente falando, tanta gente já especialistas aí falando sobre casamento, mas eu digo que ainda é pouco. Ainda é pouco, irmãos, porque se as mensagens que estavam sendo ditas em púlpitos ou em qualquer outro lugar estivesse sendo surtido efeito na comunidade, o número de divórcios não estaria aumentando.
Hoje, pelo último IBGE realizado, acho que 2022, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas Brasileiro, foi constatado que o número de casamento só diminui. O número de casamento diminui. Já o número de divórcio só aumenta. É uma inversão oposta. Enquanto um aumenta, outro diminui. E é por isso que a gente não pode falar de família e mais especificamente sobre casamento, que é o bloco inicial de toda família, irmãos. O mundo aí fora mostra e diz que o casamento é uma instituição falida, fraca, arcaica, ultrapassada. Tenho certeza que vocês já escutaram algum desses adjetivos quando escutamos falar sobre casamento. E por isso nunca houve tantos conselheiros, mestres de relacionamentos, coaches ou técnicas de como apimentar o seu relacionamento como houve atualmente. É inúmero esse número, irmãos. Todo local tem, nas redes sociais, no YouTube, está cheio, irmãos. Não falta especialistas para falar sobre esse tema. E eu não estou dizendo que muitas das ideias que eles trazem são boas ideias. São. Muitas delas são boas ideias. O problema é que, inclusive, muitos líderes religiosos, muitos pastores, pegam essas ideias lá no mundo, traz para dentro da igreja, coloca um versículozinho lá e traz isso como solução mágica para resolver todo o problema dentro do casamento. É como se eles estivessem pegando comida estragada, desse um bom tempero e estivesse servindo às famílias, irmãos. E aí sabe o que é que acontece? Fogo de palha. Os casamentos, os maridos e as mulheres saem naquele momento eufóricos, alegres, e não passa de um voo de galinha. Acho que todos os irmãos já viram como uma galinha voa, né? Não passa de 2 metros de altura. Logo está caindo. Porque nós, que entendemos a palavra de Deus e sabemos qual o segredo do sucesso da família, nós sabemos que boas ideias são importantes. Mas apenas em Cristo é que o casamento se baseia e tem um solo forte, rochoso, rochedo, para se fixar e ter força para continuar os anos e anos. Somente isso, irmãos. O pior é que alguns líderes religiosos, eles trazem essas ideias, como eu falei para vocês, né, de apimentar a relação, entendendo a linguagem do amor. São alguns temas que eu peguei na internet assim, bem por cima. E tem livros também bem conhecidos. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, para mostrar que a diferença dos homens e das mulheres são muito grandes e não tem, como tem toda essa afinidade, tem que ter técnicas para um entender o outro. Irmãos, pode ajudar, como eu disse a vocês, mas sem Cristo nada disso importa. Eles dizem que são especialistas, são mestres, mas a maioria deles já está passando pelo 2º, 3º, 4º, 5º casamento. Talvez até por isso que eles passaram por tanto casamento que eles se acham mestres de casamentos, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O que eles ensinam lá, que o casamento só funciona se os dois estiverem apaixonados eternamente. É uma das táticas que eles usam. E eu digo a vocês hoje, viver eternamente apaixonado é humanamente impossível. E eu não estou querendo dizer aqui, Maurício veio aqui ser antirromântico. Não, eu vou explicar. A fase da paixão é natural.
todo casal vai passar, irmãos. E é muito bom se apaixonar pela pessoa certa. É muito bom. Mas até a maioria dos psicólogos falam que a fase da paixão tem um tempo certo e determinado, que varia em média de 6 meses a no máximo 2 anos. É o tempo médio de uma paixonite aguda. E todo mundo sabe como é a paixonite aguda. Você vê ele ali de longe, a mulher, né, no caso, e a perna já começa a ficar bamba, o coração começa a acelerar, começa a dar aquela barriga remexer, começa a falar palavras estranhas a barriga, né? Todo mundo já passou, se não passou, vai passar. Mas isso é normal, irmãos. Todo mundo vai passar. Mas essa paixonite aguda, eu gostei dessa palavra, paixonite aguda, porque tem até traços de doença. Porque o cérebro até entende e fica meio adormecido, meio anestesiado. Essa fase tem que passar. Tem que haver uma evolução, irmãos. Não dá para ficar eternamente apaixonado, como eles tentam ensinar. E eles testemunham dizendo que são casados e faz 30 anos que são apaixonados pela mesma mulher. Irmãos, isso é impossível. Eles não entenderam paixão. O que a gente tem que entender é que aquela paixão que você tinha no início tem que evoluir para uma coisa mais forte, para uma coisa mais sacrificial, uma coisa que pode sustentar e atravessar qualquer tipo de dificuldade. E esse sentimento é o amor, irmãos. E o amor que nós entendemos e lemos nas Escrituras nos mostra que ele é mais lento do que aquela paixonite, mas ele é sustentador. Como diz lá em Coríntios, o amor tudo sustenta. Lá em 1 Coríntios, né? E quando ele fala nesse verbo sustentar, é de receber, de segurar peso, de ter força mesmo, irmãos. A paixão não tem força. Qualquer ventinho está derrubando ela. Já o amor tem força. Força para passar pelos problemas, força para passar pelas enfermidades um do outro, força para passar pelos apertos financeiros, que isso também é normal em um casamento, e isso faz com que a gente atravesse todo tipo de problema, com amor. E só com amor, irmãos, porque a palavra de Deus diz que todo amor vem de Deus. Então, por isso que a gente consegue sustentar e passar no nosso casamento todo tipo de dificuldade. O problema maior é que eles dizem que nós temos que nos basear o nosso relacionamento, homem e mulher, apenas nessa paixão. Imagine você basear um relacionamento num sentimento que tem tempo certo de acabar. É isso que eles mandam, que tem que se basear na paixão, no romance. Tem que ter momentos de paixão, momentos de romance, tudo bem. Mas basear o seu casamento nisso não tem sustentação, irmãos. Paulo aqui diz nesse texto que lemos que ele mesmo não entende. Ele quer dizer que o casamento é algo tão profundo que é demais para ele explicar. Assim como Jesus, ele não entendia porque Jesus ama tanto a sua noiva, ama tanto a sua igreja. A igreja sendo falha, a igreja sendo pecaminosa, a igreja muitas vezes sendo ingrata, não tendo confiança em nada do que ele fala, mas Jesus não deixa de amá-lo. E assim tem que ser o relacionamento homem e mulher. Não tem explicação, mas tem que haver confiança entre um e outro. Não pode haver desconfiança. Não pode haver falta de fé, que sempre haverá um dia amanhã debaixo da proteção de Deus. Eu queria aprofundar um pouco mais sobre esse entendimento de Paulo de mistério que há no casamento, lendo outro texto
por outro autor, lá em Provérbios, irmãos. Livro de Provérbios, capítulo 30. Provérbios 30. E a gente vai somar esse entendimento de que Paulo achava esse grande mistério que era o casamento. Vamos entender um pouco mais aí em Provérbios 30. Vamos ler o verso 18. 18 e 19 nós vamos ler. Provérbios logo após Salmos, para facilitar para os irmãos. Provérbios 30, capítulo 30, verso 18 e 19. Amém? Vamos ler aí juntos. Diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que eu não entendo. É como se ele estivesse dizendo assim, irmãos. Há 3 coisas maravilhosas demais, mas a 4ª eu não entendo. Vamos continuar aí para o verso 19. O caminho da águia no céu, ele acha maravilhoso, irmãos. Ele olha a águia lá em cima, ele não sabe como um animal consegue ir tão alto voando. Primeira coisa que ele acha maravilhosa. O segundo que ele acha maravilhoso, o caminho da cobra na penha. Ele não entende, ele vê uma cobra não tem pé, não tem pata, e consegue subir uma penha, que é um rochedo quase íngreme, e vai lá para cima, sem ter nenhum tipo de membro. Ele acha maravilhoso. E a terceira coisa que ele acha maravilhosa é o caminho do navio no meio do mar. E a 4ª, que ele também acha maravilhosa, mas que ele não entende, ele diz que é o caminho do homem com sua donzela. O caminho do homem com uma donzela. Ou seja, o marido e a mulher. Ele não entende. Ele acha maravilhoso, mas ele não compreende. A maioria dos teólogos consideram o autor do livro de Provérbios o rei Salomão, que era um homem dotado de grande sabedoria. E ele vivia pedindo a Deus sabedoria, sabedoria. E ele não sabia explicar. Para ele era inexplicável. Como pode um homem ser totalmente diferente, sua mulher, mas eles vivem juntos. Eles batalham juntos. Eles lutam um pelo outro. Caia chuva, caia canivete, venha dificuldade, venha enfermidade, eles estão juntos. Eles não eram juntos, eles eram separados, mas agora eles são uma só carne. Irmãos, Paulo e o autor de Provérbios aqui, Salomão, eles estão deslumbrados, eles estão admirados, eles estão até intrigados como um homem e uma mulher conseguem formar-se um. Você já parou para pensar que como o casamento hoje é banalizado, nos dias de hoje, transformado em algo corriqueiro, algo comum, algo em que muitos consideram que é igual a roupa. Eu vesti uma roupa, me serviu, vou continuar. Depois eu enjoei da roupa, eu tiro a roupa, arranjo outra roupa. O mundo mostra isso para nós. Que o casamento é algo comum, algo simples. E eu digo a vocês, à luz do que a gente está lendo hoje, nesse texto de Efésios e aqui em Provérbios, que o casamento não é algo comum. É algo sobrenatural. É algo a mais. Tão a mais que o apóstolo Paulo descreve como se fosse uma sombra de Jesus e a sua igreja. Não é natural, irmãos. É algo sobrenatural. É algo que a gente tem que lembrar isso todos os dias de nossa vida, quando nós estamos numa vida de casado. Alguns podem dizer assim: ah, Maurício, mas você está dizendo então que o casamento é um elo que não se pode quebrar. Nós bem sabemos que existem permissões da parte da palavra de Deus para quebrar-se esse elo. Mas essa permissão é dada, mas com tristeza no coração de Deus. Deus não se alegra quando um casamento se desfaz, independente da razão desse término.
Ele diz que permitiu isso devido à dureza que há nos nossos corações, porque ele sabia que nós não teríamos capacidade de conviver juntos em certos momentos que há no casamento, e aí ele permitiu que houvesse o divórcio. Tudo bem, há essa permissão, com tristeza, mas há. Mas o que me deixa mais triste é a palavra da moda que se roda hoje, que é divórcio amigável. Acho que vocês já ouviram falar, né? Divórcio amigável. Vai às redes sociais, faz um texto bonito, diz que conversaram, que os dois decidiram por divórcio amigável. Continuaremos amigos, mas resolvemos viver vidas separadas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não há divórcio amigável. Não há divórcio tranquilo. Porque a palavra de Deus diz que homem e mulher se tornam um. E no momento que há o divórcio, é como se você estivesse arrancando, amputando um corpo que era um. E é impossível fazer um procedimento tão traumático desse sem deixar marcas, sem deixar cicatrizes, sem deixar sentimentos aí no teu interior que nunca mais você irá esquecer. Infelizmente é assim. É sofrido, irmãos. Não há divórcio amigável. Normalmente esses que dizem divórcio amigável, na cabeça de um dos dois já há alguma outra coisa rolando, irmãos. Normalmente. Alguns estudiosos e mestres em relacionamento falam que para o casamento ter sucesso, é importante o cônjuge, o marido e a mulher, ter o seu tempo, ter um tempo só seu. Psicólogos às vezes falam isso, mas já ouvi falar. O casamento ter sucesso, você tem que fazer uma viagem só, você tem que tirar umas férias da sua casa, você viaja só, e aí depois você vai voltar e o casamento vai ficar mais gostoso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quando você casa, você não tem mais seu tempo só. Você só tem o tempo do casados. Quando você casa, não há mais o seu dinheiro. Já ouvi também falar, viu, irmãos? Casou, mas o dinheiro do meu salário é o meu, o dinheiro do seu é o seu. Irmãos, não existiu isso. O dinheiro dos dois é um só. Um só corpo, um só tempo, um só dinheiro, um mesmo plano futuro, tudo junto, irmãos. Tudo dividido e compartilhado. É sempre assim que dá certo. Se começa com ideias mirabolantes de tempo só para você, individualização de cada um, acaba em divórcio, irmãos. Normalmente é isso. Eles também querem mudar os pilares fundamentais de todo o casamento, que é homem e mulher. Eles tentam de todas as formas denegrir a imagem do casamento, querem reescrever as escrituras sagradas para que o casamento possa mudar. Não que seja só mais homem e mulher, mas talvez mulher e mulher, homem e homem. Eles querem mudar isso, irmãos. E isso não é possível. Nós que cremos na palavra de Deus, sabemos que essa palavra não muda. E se a palavra de Deus diz que o casamento é homem e mulher, assim o é. A Bíblia nos mostra que o casamento é grandioso, deslumbrante, maravilhoso. O mundo prefere dizer que ele é simples, ele é comum, ele tem tempo limitado. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Paulo e Salomão aqui não estão dizendo que o casamento pode ser algo grande e maravilhoso. Não, eles não estão dizendo que pode ser. Eles estão dizendo que é. Hoje, já, o seu casamento é algo grandioso. Não é que pode ser.
Se você é casado hoje, o seu casamento é grandioso. Agora basta a gente administrar esse casamento à luz das Escrituras. Eu vou pedir para os irmãos estar abrindo a Bíblia agora lá em Gênesis. Vamos dar uma andada nas Escrituras. Gênesis capítulo 3. Porque, meus irmãos, hoje o motivo pelo qual nós, e quando eu digo nós, eu coloco cristãos e não cristãos, as pessoas que estão dentro da igreja e fora da igreja. O motivo pelo qual nós consideramos o casamento uma coisa comum e banal é por conta disso que iremos ler agora. Então vamos ler Gênesis 3, verso 6 e verso 7. Acompanhe comigo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhos de figueira e fizeram cintas para si. Até aí, irmãos. Esse texto aqui mostra o início do pecado na humanidade. Tudo que nos impede de termos um casamento melhor não é nada mais que o pecado que habita em nós, irmãos. O pecado. Eu vou repetir. Tudo que impede que o nosso casamento seja uma bênção é o pecado que há em cada um de nós. Não é falta de técnica romântica, não é dicas de como viver apaixonado, não é livro de que o homem é de Marte, mulher de Vênus, sei lá o que. Não é, irmãos. É apenas reconhecer o nosso pecado, pedir perdão a Deus e reconhecer isso. Esse é o segredo. No momento que Adão e Eva pecaram, o primeiro efeito maligno causado pelo pecado foi que sua visão em relação ao mundo ficou distorcida. Como nós vimos aí no texto que lemos, assim que eles comeram, a primeira coisa que eles viram foi o quê? Nós estamos nus. Mas, irmãos, eles sempre estavam nus. Eles sempre estavam nus lá no jardim. Mas quando ele comeu a fruta, a visão dele mudou. Foi distorcida. A visão que ele tinha de Deus agora ficou diferente. Agora ficou uma visão pecaminosa. Então, a primeira coisa que o pecado faz é nos deixar com essa visão errada. Sempre vai ser assim. Agora tem outras coisas que o pecado, quando entrou em nós, deixou a marca também em nós e que atrapalha o nosso casamento. Primeiro, foi a visão errada. Mas a segunda a gente vai ver aí, lê aí o verso seguinte, o texto, o verso 8 e o 9. Acompanha aí comigo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, a primeira marca do pecado quando entrou em nós foi a visão distorcida do mundo. A segunda marca foi medo e vergonha de nos encontrarmos com o nosso Deus. Essa foi a segunda marca maligna que entrou na família através do pecado. Mas hoje nós não precisamos ter mais medo, irmãos. Não precisamos ter mais vergonha. Porque a vergonha que eles tinham lá, quando o pecado entrou, hoje nós temos a promessa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos limparia, que Ele tiraria de nós todo o mal e todo o pecado e nos reconciliaria com nosso Pai.
Hoje nós não podemos e não precisamos ter essa vergonha nem esse medo. Como às vezes os meninos do louvor aqui cantam, né? O amor destrói todo o medo, né? Tem um louvor que diz mais ou menos isso. E é bem isso, irmãos. Quando a gente entende o amor e o sacrifício de Jesus na cruz, não há mais vergonha pelo nosso pecado, não há mais medo, mas há arrependimento. Arrependimento tem que haver. Constante, diário, todo dia, no nosso casamento, na nossa família. E é difícil pedir perdão para os nossos, mais do que para pedir para os de fora. Não sei se vocês já notaram isso. Às vezes a gente pede perdão facilmente para um colega de trabalho, mas para a esposa a gente tem uma barreira que impede que a gente peça perdão. E a gente tem que derrubar essa barreira, irmãos. Não pode haver essa barreira. E aí vamos ler aí mais um pouco abaixo, Gênesis 3, o verso 11. Vamos ler do 11 ao 13. Diz assim, ó. Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A terceira marca que o pecado deixou em nós, e ainda hoje deixa, é dificuldade de reconhecer nosso erro, irmãos. Dificuldade. A gente sabe que errou, mas a gente quer botar a culpa no outro. É como Jesus diz, é mais fácil ver o cisco no olho do próximo do que ver uma trave no seu. E é uma passagem até irônica de Jesus, porque é impossível você não ver uma trave atravessado no teu olho, mas você consegue ver o cisco no olho do teu irmão. Isso é um problemão, irmãos, dentro do casamento. Sempre querer achar que o outro é culpado. A gente tem que quebrar essa barreira e entender que nós temos que reconhecer nossos pecados dentro do casamento também. Na nossa vida como um todo sempre. Mas dentro do casamento mais. Porque homem e mulher são um. E não pode haver vergonha de pedir perdão. Não pode haver vergonha de reconhecer seu erro. Porque nós somos falhos. Nós temos erros. Todo dia cometemos erros. Então por que essa dificuldade de ter esse reconhecimento do nosso erro? Não podemos, irmãos. Se você quer ter um sucesso no casamento, essas 3 marcas malignas que eu disse aqui tem que ser combatida diariamente. A visão distorcida do mundo, o medo e a vergonha de se aproximar de Deus e reconhecer os nossos pecados e pedir perdão por eles. Fazendo essas 3 coisas, o teu casamento tem uma probabilidade bem maior de ter sucesso, irmãos. Bem maior. Não adianta seguir técnicas de relacionamento, de conselheiros amorosos, mestres do amor, se não houver tentativas constantes de nossa parte de nos afastarmos do pecado no meio do nosso casamento. Toda técnica sem Cristo vai ser só fogo de palha. Algumas ideologias reforçam a ideia do fracasso do casamento hoje, dizendo assim: homem e mulher são seres muito diferentes. Não tem como mais isso funcionar. Eles dizem isso, irmãos. É triste falar, mas eles falam isso. Eles não nasceram para viver juntos. Mas a palavra de Deus nos mostra totalmente o contrário. Que as nossas diferenças que existem entre o homem e a mulher é que nos completam. A parte feminina que falta em mim vai estar lá na Darlene. E a parte masculina que falta nela vai estar em mim. É assim, irmãos. As diferenças que eles consideram fraquezas
Nós que lemos a palavra de Deus entendemos que é uma força, não uma fraqueza. Porque o que falta em mim vai estar lá nela. Isso vai fazer os dois serem mais fortes. Aí vem sempre os questionamentos, né? Por que o casamento sempre tem que ser entre homem e mulher? Eles questionam muito. Hoje em dia, meu Deus do céu, por que tem que ser casamento, homem e mulher? Não. E eu digo a vocês, irmãos, sabe por que o casamento tem que ser entre homem e mulher? Porque Deus diz que é assim. Simples, irmãos. Não tem muita firula, nem coisa novidade a se falar. Se vier um questionamento para você de alguém que sabe que você é cristão, e eles perguntar por que só homem e mulher, aí você diz, porque a palavra de Deus diz assim. Deus diz assim. E muitas vezes, e como a gente viu no caso aqui de Gênesis, o pecado original foi justamente por isso. Deus disse que eles não poderiam comer do fruto daquela árvore. Mas poderia ser qualquer outra árvore, irmãos. Poderia ser uma bananeira, uma macieira. Se Deus tivesse dito que não podia comer aquela, acabou, irmãos. A gente tem que confiar e saber que se Deus disse é porque é o melhor para nós. Confiar, irmãos. A gente tem que confiar mais em Deus e parar de nos questionarmos por coisas tão básicas. A gente tem que questionar coisas mais importantes. Mas essas básicas que a palavra de Deus nos mostra sem dúvida, a gente não precisa nos questionar. Deus diz e estabelece funções e trabalhos diferentes para homem e mulher. Para cada um, Deus deu funções diferentes. Porque Ele sabia que seria melhor para nós. Ele sabia que para o homem, ele ia ser o líder da família. E a mulher, a sua auxiliadora. Aí vem aqueles grupinhos. E aí vem dizer, isso não existe. Não existe homem ser líder de família, isso acabou. Irmãos, quando eu falo o homem ser líder, eu não estou dizendo, entendam bem isso, que o homem é melhor que a mulher. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que a função atribuída por Deus a ele é que ele fosse líder, que ele fosse responsável por aquela família. Mas isso não nos dá o direito, por nós sermos líder, de sermos preguiçosos e de não ajudarmos a nossa esposa. Os trabalhos são conjuntos divididos igualmente, em toda parte. Mas a tua função como líder é dada por Deus ao homem. Agora, a gente sabe que tem funções que só cabe ao homem e só cabe à mulher. Por exemplo, dar à luz a um filho só cabe à mulher, não cabe ao homem. Amamentar um filho não cabe ao homem, só cabe à mulher, irmãos. Funções dadas por Deus. Eu vi uma cena essa semana, eu achei lindo demais. Teve há uns 10, 15 dias atrás uma tempestade que passou na cidade de Acapulco, lá no México. Acho que os irmãos não viram o noticiário. E houve uma grande destruição sobre aquela cidade. E até hoje, né, muitas pessoas pelas ruas sem ter onde se abrigar. E eu não sei se era uma policial militar ou se era uma soldada do exército, viu uma criancinha com a sua mãe passando fome. E aquela policial, ela amamentava o seu filho em casa. E ela ofereceu o seu seio para amamentar aquele bebezinho que estava na mão daquela mãe. Eu achei muito lindo. E achei lindo porque essa função é dada por Deus à mulher, não é dada ao homem. E a gente tem que entender as funções de Deus dadas a cada um. Mais uma vez, não estou querendo dizer que o homem é melhor que a mulher. A gente tem que sair entendendo isso. Homem e mulher são um só. Deus não disse que o homem é 60%, a mulher 40%. Não. É igualmente, irmãos, formando um. Os dois formam um.
Aí alguém pode também dizer assim, né? Não, Maurício, mas eu conheço várias mães solteiras que têm sucesso na criação de seus filhos, são boas provedoras, educam bem seus filhos, são carinhosas, não precisam de nenhum marido para cuidar de seus filhos. Amém. Por essa mãe, por a sua coragem. Mas é inegável que a carga que ela leva é bem maior do que aquela mãe que tem um pai do lado, irmãos. A gente não pode querer tapar o sol com a peneira e não dizer as verdades. Eva comeu primeiro o fruto proibido e só depois Adão veio comer. A gente leu isso agora, né? Mas Deus deu a responsabilidade a quem? A Adão. Adão era o líder daquela família. Era a função dele ser líder. Então, ele é que foi responsabilizado. Lá em Romanos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Por quê só um homem? Porque era a função dele ser o líder daquela família. A mulher comeu primeiro, mas ele é que era o líder. Então, ele é que recebe a responsabilidade. É como se... Vamos dar um outro exemplo aqui para os irmãos entenderem melhor. Nós temos aqui a nossa igreja. E nós temos nosso líder. O pastor é nosso líder. E aí, por um acaso, isso nunca vai acontecer, eu sei disso, mas algum membro aqui da igreja vai começar a pregar a palavra de Deus em algum lugar, dizendo coisas totalmente distorcidas do que está na palavra de Deus, e começar a ser homofóbico, começar a destilar ódio contra algum tipo de raça ou qualquer coisa que seja, a polícia vai procurar saber quem é o pastor dessa igreja. Porque é assim, irmãos, precisa de um líder que seja responsável pelos outros. Mas isso não quer dizer que um é mais importante que o outro. Amém? O mundo aí fora vive dizendo que o casamento é um conto de fadas. Ou seja, é irreal. Já não existe mais nos dias de hoje. O casamento é um conto de fadas. E para eles que dizem isso, eu digo o seguinte: o meu casamento é um conto de fadas. Mas não no sentido de ser irreal. Não. No conto de fadas a gente vai ter um castelo do príncipe, da rainha, do rei lá. No meu conto de fadas eu tenho uma casinha simples que Deus me deu. No conto de fadas há briga de espadas entre gladiadores, entre cavaleiros. No meu conto de fadas eu brigo com vassouras, buchas, produto de limpeza. No conto de fadas eles dizem que o príncipe vai lutar contra gigantes, dragões cospe fogo. A minha luta é contra boletos, cartão de crédito que cada dia cresce. Irmãos, não deixa de ser um conto de fadas. Só que a gente tem uma coisa que é bem igual com os contos de fada das histórias infantis. Enquanto o conto de fada ele sempre tem um quê? Um final feliz. E nós também temos a promessa que teremos um final feliz, irmãos. Nós temos que entender isso, que um dia Cristo irá nos resgatar. E um dia, como uma só família, estaremos juntos ao seu lado. Amém, irmãos? Não podemos deixar de enxergar as lutas do dia a dia como algo espetacular. As pequenas coisas, conversa, sentar junto para jantar, planejar o futuro, isso é maravilhoso demais, irmãos. É misterioso, como diz o apóstolo Paulo, um grande mistério. As mídias, as redes sociais tentam sempre mostrar que o casamento comum é chato. Aquele casamento em que a gente vai para o trabalho, volta de noite, vai para o trabalho no outro dia, volta de noite. As redes sociais mostram que isso é tudo chato. Aí você vai olhar lá o Instagram, falar com o meu linguajar em inglês, Instagram, e aí você vai começar a olhar lá as fotos dos casais aí que você conhece, e todo dia eles estão em uma festa, todo dia eles estão jantando fora,
Todo dia eles estão em uma viagem diferente. E aí você olha para o seu casamento que está ali e vai dizer: o meu casamento está errado. Meu casamento está problemático. Irmãos, não se iludam, irmãos. Isso é tudo ilusão. Existem momentos de viagens? Existe. Existem momentos de jantar? Existe. Mas o normal de todo casal é o cotidiano. E a gente não pode achar que esse cotidiano é errado. Não, irmãos, é natural. Isso acontece na vida de todo casamento. A gente tem que quebrar essa barreira que a rotina é que estraga o casamento. Porque eles dizem isso. O que matou o amor foi a rotina no casamento. Não, irmãos. Eu repito, o que mata o amor é o pecado que existe dentro do casamento. E aí eu já me encaminhando para o final da mensagem, você pode estar perguntando assim: Maurício, como é que eu faço? Me mostra algumas dicas para me deslumbrar com o meu casamento. Como é que eu faço para me ter esse deslumbramento que o apóstolo Paulo encontrou, que o rei Salomão encontrou? Eu quero ter também. Eu vou resumir essas dicas aqui em 4 tópicos para vocês. 4 tópicos. Para ajudar a gente a entender que nosso casamento é algo mais. Primeiro, busque a fonte de todo amor constantemente. Vou repetir. Busque a fonte de todo amor constantemente. E qual é a fonte de todo amor, irmãos? Deus. Deus é a fonte de todo amor, irmãos. Não há outra fonte que a gente possa buscar amor. Lá em Romanos ele diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do seu Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Então, se você quer que tenha mais amor no seu casamento, busque mais Deus. Você encontrando o amor de Deus, automaticamente vai haver mais amor dentro do seu casamento. Segunda dica rápida para a gente se deslumbrar com a grandeza do casamento. Quando nos relacionamentos, quando nos relacionamos intensamente com Deus, Ele faz cair a visão distorcida que foi causada lá com o pecado. Quando nos relacionamos com Deus, a gente, quando olha para o nosso cônjuge, a gente vê ali a imagem e semelhança de Deus. Não uma mulher qualquer. Não. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Nossa visão muda, irmãos. Ela não é uma qualquer. A gente tem que entender isso. O marido tem que olhar sua esposa e entender que ela é grandiosa. O marido tem que olhar sua esposa e ver da mesma forma. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Terceira dica: seja grato. E gratidão, às vezes, falta muito no nosso dia a dia. Seja grato pela sua esposa, seja grato pelo seu esposo, seja grato pela sua família. Do jeito que ela é. Os ímpios sempre estão insatisfeitos. Eles nunca têm gratidão no coração. E o que é que eles fazem? Porque eles não têm Deus no coração, eles sempre querem buscar prazer em outras coisas. Em prazeres de relacionamentos sexuais fúteis, em perversão sexual, em drogas, qualquer que seja, eles buscam em outro lugar porque eles não têm a fonte do amor com eles, irmãos. Eles não entenderam que aquilo que eles vão ter, aquele momento prazeroso, é temporário. E aí eles vão ficar querendo sempre repetindo aquele pecado, aquele erro, porque aquilo é sempre temporário e tem um prazo determinado. Mas quando a gente entende que quando Deus habita em nós, o nosso prazer nunca acaba. O nosso amor é eterno. E é sempre derramado do marido para a esposa, da esposa para o marido. E a quarta e última dica que eu queria dar aqui, a vida rotineira e normal que você vive
Sim, é monótono. Sim, é repetitiva. Mas ela é mais que extraordinária. Desse jeitinho que ela é. Ela é mais que extraordinária, irmãos. Foi isso que as Escrituras nos mostraram na mensagem que a gente leu hoje. E eu queria encerrar dizendo o seguinte: que quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi querer coser folhas para se cobrirem. E é muito o que acontece no dia de hoje. As pessoas querem se livrar dos seus pecados, dos seus erros, com as suas próprias forças. Querem esconder os seus pecados com suas próprias boas ações. Isso é impossível. Isso pode esconder um pouco tempo, irmãos. Mas o único que tira pecado e que tira todo o mal que há no homem e na mulher se chama Jesus Cristo. Somente. Não há outra receita. Não há outra mágica. Não há outra técnica milagrosa dada por especialistas em relacionamento. Você pode até fazer técnicas. Não sou contra, tá, irmãos? Mas sem a base importante, como o pastor disse semana passada, fazer sua casa em areia não tem fundamento. A gente tem que montar nossa base na rocha. E a nossa rocha é Cristo. Só em Cristo, irmãos, que nosso casamento terá sucesso. Vou pedir para os irmãos estar ficando em pé agora, para a gente estar fazendo a oração final, finalizando a mensagem. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos revelou, através dessa passagem, dessas mensagens, que para o nosso casamento ter sucesso, não precisa muito dinheiro, não precisa grandes viagens, não precisa jantares caros todos os dias, mas para nosso casamento ter sucesso diariamente, o que precisa é Cristo. É nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de Cristo todos os dias de nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por ter nos mostrado nessa noite que a simplicidade é algo bom. A simplicidade não é algo ruim, porque é algo extraordinário, é algo de grande mistério, como diz o autor aqui nas Escrituras. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que as nossas famílias, os casados da nossa igreja podem escutar essa mensagem e descansar tranquilo que o seu casamento tem uma base forte, uma base fixa, uma base em que nenhuma ventania pode derrubar, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque sabemos, Senhor, que Tu está conosco nesse culto, estará conosco no momento de ceia, esteve conosco no momento de louvor. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença constante na vida de cada um aqui presente. Continue